aprendizado da depressão? Da depressão, que a felicidade ela compete única e exclusivamente a você. Você não pode transferir para o outro a busca por essa felicidade. Eu acho que você deve ser o seu maior terapeuta, né? Eu tenho alguns jargões, né, que o meu time fez uma festa de aniversário para mim e eles imprimiram esses jargões e colocaram em toda a parede, né, lá da Indiana, né, que eu fico brincando, eu malho pra ficar gostoso pelado, ou... Ai, que estava pregado lá! Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café com Poli. Eu sou Poliana José e esse é o primeiro episódio da nossa segunda temporada, que vem repleto de conhecimento, repleto de assuntos interessantes e você vai fazer parte desse café. Então, nesse dia, nessa segunda temporada, nesse primeiro episódio, pegue o seu café sem açúcar e venha participar com a gente desse bate-papo com Glauberto Reis. Bem-vindo, Glauberto. Muito obrigado, Poli. Glauberto Reis, formado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Sumaré, em São Paulo, pós-graduado em Controladoria pela Fundação de Comércio Álvares Penteado, especializado em IFRS, falei certo? Isso mesmo, né? Fundação Escola Álvares Penteado e um MBA em Gestão Tributária e Fiscal pela Pela Live University. Isso aí. Pela Confeb São Paulo. Ok. 15 anos nas áreas de contabilidade financeira, tributária, cursos e auditoria. 5 anos de experiência em cargos sobre as quais tinha gestão técnica e avaliativa de profissionais em diferentes posições. Habilidades em elaboração das demonstrações financeiras, consolidações, reportes internacionais e elaboração de relatórios gerenciais para tomada de gestão. Que currículo, hein? Gestão fiscal dos tributos indiretos, tais como ICMS, IPI, PIS, CONFINS e ISS, e tributos diretos como IR e CS. Trabalhou por 4 anos na KPMG Auditores, onde teve a oportunidade de atuar também em diferentes segmentos da indústria, comércio e serviços, o que possibilitou a ele ter uma flexibilidade de atuar com diferentes mercados. Glauberto Reis, de uma risada, uma gargalhada diferenciada que só ele tem, vocês vão perceber. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Eu acredito que o grande marco da minha carreira foi a KPMG, né? Eu sempre gosto de frisar e sou muito grato por essa empresa pela qual passei, porque eu tive oportunidades sensacionais, né? E oportunidades de conhecer uma gama muito grande de diversas empresas, né? Então, comércio, serviço, indústria, os mais variados tipos de negócio, de empreendimentos em São Paulo, né? Então, eu estava na terra do negócio, em uma empresa que auditava e preparava esses grandes negócios e pequenos negócios para se tornar grandes para o mercado mundial, né? Então, isso foi uma passagem assim muito positiva e que abriu bastante os meus horizontes, né? Foi um trampolim da minha carreira muito importante. Então, nós já vamos começar aqui, Glauberto, falando um pouco da sua... Nós vamos falar de carreira, mas eu quero falar um pouco também da sua vida pessoal. Mas quem é Glauberto Reis? Fala pra gente. Nossa, eu falo pouco sobre mim. Eu acho que a sua irmã deu a definição que eu sou, né, muito inteligente, mas eu costumo brincar com as pessoas que eu não sou inteligente, eu sou muito dedicado, né, eu sou muito esforçado. Então, a vida inteira eu sempre fui um cara que gostei muito de ler, de escrever, de ver séries, filmes. Então, eu tenho uma veia artística muito boa, né? No que tange a apresentações, escrever, atuar no dia a dia, né? De uma forma, talvez levar até mesmo para a minha carreira uma leveza, né? Em função dessa minha veia artística, mas ao mesmo tempo eu sempre levei as coisas de maneira bastante enfática. Sou um cara que eu tenho programado tudo que eu vou estudar e ler durante a semana, então eu acredito que essa minha dedicação e organização para os estudos, né, fez com que eu
trouxesse comigo muito conhecimento, né? Mas eu sou um cara muito aplicado, né? Então nasce daí as grandes mentes, né? Eu costumo E você trouxe já um ponto aí que eu gosto muito, que é a parte da leitura, né? E aí você falou assim, eu sempre gostei de ler, eu sempre busquei a leitura. Esse realmente é um caminho, Glauberto? Eu acredito que a leitura ela te dá vocabulário, né? Para você conseguir encontrar saídas e entrar numa discussão de maneira bastante segura, né? Ela te traz, ela te leva para lugares que você nunca foi antes, né? Então eu morava no interior daqui, né? No Córrego da Prata, próximo a Pedro Veciani, e lá eu consegui ler praticamente toda a série Vagalume, né? Então eu conseguia ir em lugares inimagináveis, né? Então eu com certeza quando eu saí daqui muito mais seguro, né? Pelo conhecimento que a leitura me trazia, né? E essas vivências me permitiram consolidar esse conhecimento. Falando do Glauberto enquanto pessoa, né? Hoje, olhando para o seu cenário familiar, quem são as pessoas mais influentes para você no seu cenário familiar? E que tipo de influência elas trazem para você? A minha mãe, porque ela é uma mulher guerreira, uma mulher que é determinada. Ela criou um filho sozinha, né? Me trouxe até chegar aqui, né? Então eu devo a ela as minhas conquistas, né? Todas as minhas vitórias eu devo a ela. E a minha avó, né? Sempre foi uma mulher de muita fé, né? Uma mulher que enfrentou todas as dificuldades que as mulheres viviam, né, a sua época, né, com 10 filhos para poder criar, com o marido saindo de casa. Então, sempre foi uma mulher de muita fé, né, que acreditou muito, né, e é uma mulher que tem um coração absurdo, né, e ela perdoa tudo e a todos, né. Eu acredito que vem daí o fato de eu não guardar rancor, né, eu acho que, mas também eu falo tudo que eu sinto, eu não guardo para mim. Mas eu aprendi com a minha avó o valor do perdão, né? Isso é incrível. É um sentimento nobre e para poucos. E para poucos. Né? Como é que você era como criança? Era agitado? O que você buscava? Eu era agitado. Eu era agitado. Eu não sei se eu era agitado. Eu era um menino que estudava muito. Eu era muito estudioso, né? Mas eu era muito brigão. Eu não levava desaforo assim para casa. Eu sempre fui bastante incisivo, né? Eu acho que eu sou assim até hoje. É um perfil muito meu. Posicionamento assim. mais forte, um posicionamento mais forte, mais firme. Eu sempre agi bastante. Eu sempre fui muito consistente naquilo que falava, né? E isso sempre foi um problema, né? Meu avô costumava dizer que eu era... ele falava para mim, esse menino, ele é muito desobediente. Um desobediente produtivo? O desobediente produtivo. Mas eu era aquele desobediente que... Eu era aquele estudioso CDF, assim, na sala, mas que sentava com a turma do fundão, que brincava, conversava muito. Eu nunca fui aquele estudioso que ficava no cantinho ali sossegado, né? Tanto que as pessoas... eu tenho um perfil, eu sou um contador com um perfil bem diferente dos contadores que normalmente as pessoas conhecem por aí. Mas você criou esse perfil também? Ou foi vindo, característica sua, da sua essência? Eu acredito que seja característica minha, né? Eu venho de uma essência onde talvez, se eu não fosse contador, eu seria um jornalista, não sei, talvez professor de literatura, porque eu gostei muito de literatura. Então, você precisa ser um pouco mais irreverente para você trabalhar com o público, né? E eu tenho um perfil melhor para trabalhar com o público e levar conhecimento técnico do que os demais, né? Eu tinha um professor que eu gostava muito, ele chamava Luiz Carlos, e ele era aquele senhor sério, né, que sorria pouco, né, ele era um perfil do contador mesmo, assim, que eu inclusive tinha esse perfil até uns 3, 4 anos atrás, né, aquele perfil sisudo, sério, bem gordinho, mais característico, característico da profissão. E aí
E com o tempo eu falava assim, eu quero ser um contador similar a esse professor, mas talvez com um perfil diferente. Eu achava que o perfil dele era muito sisudo, né? Deixava as coisas muito mais pesadas. Inclusive, eu cheguei a trabalhar no escritório dele de contabilidade de São Paulo quando eu era muito novo, logo quando eu iniciei a carreira, fiz uns estágios lá, e eu percebia que todo mundo tinha o perfil dele, né? Era um perfil que sorria pouco e agradecia pouco também, né? Às vezes as pessoas elas precisam sorrir mais para agradecer mais o local onde está. E aí eu não curtia muito essa posição. E você acredita que esse formato, né, que você trouxe, que você entendeu que era legal para a sua profissão, no sentido de trazer leveza, porque se tratando de contabilidade fiscal, a gente está falando de um número, de números, né? Vários números. E esses números são frios, né? E são por que pesados, não trazer, né, realmente uma leveza para eles, né? Isso mesmo. Eu acredito que isso, cada um vai traçar um perfil que vai ser, o que eu posso dizer assim, o ponto-chave do seu sucesso. Eu costumo dizer que o ponto-chave do meu sucesso nas empresas sempre foi a minha risada e o fato de eu ser muito, muito incisivo daquilo que eu quero passar, né? Tem uma supervisora lá do Vale do Aço, esqueci o nome dela. Lucimar. Ela fala assim, Glauberto, o homem que 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, né? E eu acredito muito nisso, né? Eu tenho esse posicionamento. 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3. Mas esse 1 é 1, eu posso rir, esse 2 é 2, eu posso rir, e acho que a gente pode encontrar felicidade dentro dos processos e controles, né? Eu costumo brincar com o meu time que temos que ter processos e controles, mas não podemos burocratizar. Porque nós temos que entender que o mercado ele é flexível e ele muda muito rápido, né? E a gente tem que acompanhar essas mudanças, né? Porém, garantir o compliance, garantir os controles e assim por diante. Que esse é o papel, né, fundamental. Isso aí mesmo, que é o papel da nossa profissão. Da sua profissão. Isso mesmo. E eu falo, Glauberto, até para o varejo em si, hoje, tem que ter essa leveza. Né? Precisa ter essa leveza. Justamente pela volatilidade, pela celeridade que as coisas acontecem. E eu acho que você traz realmente assim, essa leveza para o negócio fiscal contábil e consegue colocar na cabeça das pessoas o que realmente precisa. Sim. 1 mais 1, 2 mais 2, mas com leveza. Com leveza, porque nós temos que entender que a contabilidade ela tem que viabilizar o negócio acontecer, né? E uma das minhas defesas, né, das minhas linhas de defesa, assim, é em levar a contabilidade para dentro do negócio, porque a contabilidade sempre esteve apartada. Você vai ver que na maioria das empresas você tem um departamento contábil fiscal dentro da área financeira e uma controladoria lá dentro da área de negócios, né? Perto da área de vendas, perto da área de compras, a controladoria e custos vai estar lá. Por quê? Por que esse perfil, quando você migra para esse perfil de olhar para o negócio, ele muda de área, ele muda de diretoria? Justamente pela maneira arcaica que os contadores eles criaram para lidar com a contabilidade, com essa carga tributária gigantesca que é o Brasil. Sim. E complexa, né? Porque nossa carga tributária mundial ela é complexa. Né? Então, eu tento cada dia mais, por meio dessa leveza, trazer essa proximidade entre o plano que a empresa tem e os números que eles apresentam. Sendo, né, essa ponte aí. É isso mesmo. Tanto é que eu sempre costumo dizer, a contabilidade não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. E por ser uma ciência social, eu estudo os impactos que interno e externo dentro do patrimônio da empresa, né? E aí a melhor forma de fazer isso é estar próximo ao negócio. Para onde o negócio está caminhando? Se eu entender que ele está caminhando e que ali tem um abismo, eu vou lá e vou criar controles e processos que desviem ele dali, porque simplesmente ir lá e gritar, tá indo para o lado errado, talvez não é o caminho. Não é o caminho. Você consegue guiar isso mesmo. A empresa, né, através dessa forma de trabalho que você traz. Isso mesmo. Legal. Falando ainda da pessoa do Glauberto, né? Tem algum arrependimento? Existe algo que você deixou de fazer que poderia ter feito? E se tivesse feito?
E se tivesse feito, talvez procurar da minha irmã antes, né? Eu tenho uma irmã que eu a encontrei depois de muitos anos e foi algo incrível, né? Foi transformador para minha vida e para a vida da minha mãe. Então eu acredito que se eu tivesse feito isso mais cedo ou talvez entre as minhas andanças tivesse vindo aqui, tivesse, sei lá, procurado meu pai, não sei. Talvez acho que seria algo que poderia cooperar ainda mais para o meu sucesso como pessoa e como pai, né? Eu acho que é uma das coisas que eu prezo muito hoje é superar como pai o pai que eu não Que não tive. teve. Eu acho que eu busco E essa isso. lacuna masculina, né? Essa falta, né? Você acha que te atrapalhou em algum momento ou talvez te impulsionou também em algum momento? Acho que me impulsionou em algum momento. Porque eu precisava ser o homem que meu pai não foi na vida da minha mãe, né? Eu acho que eu precisava surpreendê-la, né? E eu acho que eu consegui isso em vários aspectos, né? E ser criado por uma figura feminina foi muito bom porque as mulheres hoje tomaram conta do mundo, né? Com certeza. Então, eu acredito que o que eu aprendi com a minha mãe, o que eu aprendi ao conviver com a minha mãe, uma mulher sisuda, uma mulher que cobrava forte, uma mulher extremamente imperativa, tudo isso cooperou para que eu pudesse caminhar muito bem. E ao longo da minha carreira eu posso te dizer assim que de todos em sua maioria eu tive diretoras e todas eu posso te dar o telefone e você vai ver que eu vou ter ótima referência delas, porque eu soube como lidar, né? Eu acredito que não é uma questão de perfil, de machismo, feminismo ou coisa do tipo, eu acredito que não. Você tem que saber como lidar, né? Hoje eu trabalho com um diretor que é homem, que ele é sensacional, né? Que é o Leandro Borborema, Sim. e que a gente se dá muito bem, né? Eu acredito que você tem que adaptar ao perfil, né? Assim como eu, quando cheguei aqui na Indiana, tive que me adaptar ao perfil da cidade, porque eu vinha numa velocidade completamente diferente daqui. Mas também quando você fala da liderança hoje, né, que você tem, que é uma liderança masculina, você consegue flutuar pelos dois tipos de liderança, a feminina e a masculina, com tranquilidade. Com tranquilidade. E isso talvez moldado até pela sua criação. Pela minha criação, né? Porque eu fui criado por duas mulheres incríveis, né? Então, a maneira como eu enxergo as mulheres talvez facilite eu caminhar pelos dois mundos tranquilamente, né? Eu acho que Você esse que é o consegue grande ponto. flutuar tranquilamente. Tranquilamente. Entre os mundos. Okay. E eu acho que e essa visão eu acredito que os pais têm que passar para todos os filhos, né? Eu acho que a forma como a gente enxerga, até porque é o seguinte, né? Há um ditado, né, que existe 7 mulheres para cada homem, mas na verdade não é. Existe 7 mulheres à espera de ocupar o espaço que só tem um homem para poder ocupar. Então, amiga, ele tem que ser muito bom, porque ele tem que ser melhor do que 7. Muito bom. Então ele tem que ser bom, muito bom. Então, assim, assim, com mulheres que são, as mulheres são mais comprometidas com os estudos, elas fazem leituras melhores, elas cuidam melhor da saúde. Então, ou seja, elas vivem também mais. Então, a chance de vocês terem sucesso é muito maior do que a dos homens. Os homens morrem mais cedo. Estou tentando mudar essa cultura. Perdi 46 quilos para isso. Né? Nós estamos aqui com um exemplo de cuidar da saúde, né? Que maravilha. Quando foi para você assim, a grande virada de chave? Quando você saiu daqui e foi para São Paulo, que aí você buscou uma área da arte, né? A parte do cinema, do teatro. Uhum. Quando foi que você percebeu assim, eu preciso dar um passo a mais, isso aqui para mim não basta, e que você realmente percebeu que era virada de chave para a sua vida? Para a minha vida não foi nem quando eu fui embora. Eu acho que quando eu fui embora foi um primeiro passo que eu dei na minha carreira, mas quando eu tive depressão pela primeira vez, eu acho que foi a grande sacada.
que eu precisava mudar. Eu passei durante muitos anos da minha vida trabalhando, estudando com foco em atingir um determinado nível da carreira, né? E quando isso aconteceu, eu olhei para trás e falei assim, não sou feliz. Falei, e agora? Me perdi. E aí eu não me encontrei. E aí O sucesso e a felicidade não caminhavam juntos. Não caminhavam juntos, né? E eu demorei demais para identificar isso. E eu tive sucesso em vários aspectos da minha vida, né? No aspecto financeiro, eu tive meu primeiro apartamento, eu estava com 21 anos. No aspecto profissional, eu me tornei gerente aos 25 para 26 anos. No aspecto sentimental, eu casei com a mulher que eu sonhei a vida inteira. Sim. Ainda que não tenha dado certo o casamento, mas casei. Casou. Brincadeira. Então, ela foi o amor da minha vida, né? Eu amei desde os meus, 13 anos, 14 anos, 13 para 14 anos. Dancei a valsa dos 15 anos com ela, né? Então, ela foi, ela foi o amor da minha vida. Então eu realizei todos os meus sonhos. Todas as áreas. Todas as áreas, né? Tive uma filha com ela linda, que é a razão da minha vida. Então, eu não tinha o que reclamar. Mas, de repente, eu me vi e eu não estava feliz, né? E aí eu estava em depressão, com 120 quilos, com um escritório que estava indo muito bem, com uma carreira próspera em uma empresa grande, mas que eu tinha que dar conta. Então, aí eu comecei a repensar o que eu estava fazendo da minha vida, né? E aí eu acho que essa foi a grande virada de chave. E né? qual foi o grande aprendizado da depressão? Da depressão, que a felicidade ela compete única e exclusivamente a você. Você não pode transferir para o outro a busca por essa felicidade. Eu acho que você deve ser o seu maior terapeuta, né? Eu tenho alguns jargões, né, que o meu time fez uma festa de aniversário para mim e eles imprimiram esses jargões e colocaram em toda a parede, né, lá da Indiana, né, que eu fico brincando, eu malho para ficar gostoso pelado, ou... Aí você estava pregado lá! E aí, esses jargões que eu utilizo, eu fico brincando com eles. Eles falam assim, por que você estuda inglês todos os dias? Eu falei assim, imagina um coroa bombado, falando inglês, olha pra você ver, gente, que mulher que não vai querer casar com ele. Sim. E aí eu falo isso pra eles, eu sempre brinco muito isso com eles, e aí eles falam assim, nossa, é inacreditável como é que você tem segurança. Eu falei assim, não, eu falo isso para que eu escute. Porque você precisa memorizar, você precisa mentalizar isso. Você precisa mentalizar o quanto que você é bom, o quanto que você se prepara, né? Eu, por exemplo, tinha que ter uma reunião amanhã com os diretores e eu sentei num canto isolado e fui me preparar para a reunião, né? Eu acho que você tem que se preparar para tudo que você que você quer fazer de mudança, aquilo que você quer entregar de mudança, você precisa se preparar para isso. E às vezes você precisa se preparar para si mesmo, né? Acho que é isso que é importante. É você pensar o quanto que você é importante na história da sua vida. E você falou uma coisa no início, né, que eu até brinquei, que a minha irmã, trouxe, que ela falou que você era extremamente inteligente e eu sou extremamente dedicado. Você acha que hoje o esforço vence o talento? O esforço vence o talento, né? Você é um bom jogador, é aquele que vai ter um histórico de perdas muito grande, né? Então é aquele cara... tem uma empresa, eu não me lembro agora qual ela diz que ela contratava... era para o Vale do Silício. Ela contratava profissionais, principalmente, que já teve negócio que ele faliu. Né? E por que ele contrata um cara que faliu? Porque ele errou tudo que tinha para poder errar. Né? Tudo deu errado. E eu acho que se vocês veem o filme Em Busca da Felicidade, salvo engano é isso, tudo deu errado na vida do cara no dia que ele foi contratado para trabalhar na corretora de valores. Tudo deu errado. E ele chegou
sujo de tinta, de calça jeans e com a camisa, né, todo bagunçado, né? né? E pergunta por que deveriam contratá-lo, né, com aquela camisa, e ele fala porque as calças são bonitas. Mas eu acredito muito que tudo que pode dar errado é o que faz com que você seja um jogador de grande talento, né? Um profissional de grande talento. Nasce aí o planejamento. O planejamento. Que Nasce é o que aí nós vamos falar, né? Que é o que nós vamos falar. Que você trouxe hoje um ponto para a gente trazer para a nossa audiência, que é a questão do planejamento empresarial, né? Uhum. Planejamento de gestão. E ontem, até estudando também um pouco sobre o planejamento, eu fiquei pensando assim, hoje você acha que a grande dificuldade do empresário é o planejamento ou a execução do planejamento? A grande dificuldade das pessoas, e aí pessoa física ou jurídica hoje, é a execução do planejamento. Você tem uma série de informações. Nós estamos em um mundo onde a descarga de informação ela é extremamente grande no mercado. Que você deve fazer isso, que você deveria fazer aquilo, que você deveria fazer aquilo, que você deveria fazer aquilo, que você deveria ir por esse caminho, por aquele caminho, e aí o cara, ele começa a ter uma descarga de informação gigantesca, que hora de executar isso, ele fala assim, cara, e agora? Por onde eu vou? Qual adotar? Eu costumo falar sempre para os meus alunos e para os meus funcionários, olha, busquem adotar uma metodologia de trabalho e uma metodologia de estudo, né? Eu, no início da minha carreira, eu adotei a metodologia de Osni Moura Ribeiro, que é a Contabilidade Fácil. Então, eu li o livro dele inteiro, porque ele busca uma linha de raciocínio dentro da contabilidade fácil. Como você entender isso de uma forma muito fácil, de uma forma muito simples. Era a metodologia que eu adotei de estudo. E aí, por meio disso, eu fui encontrando vários outros mecanismos para ir avançando na carreira. À medida que eu fui avançando, que eu aprendi inglês, eu fui utilizando ferramentas hoje mais internacionais para trazer para o meu dia a dia, porque eu entendo que em termos de governança corporativa, Europa e Estados Unidos, eles estão muito mais à frente do que nós. São as nossas referências. Então eu busco lá. Porém, você precisa, no primeiro momento, adotar uma metodologia, porque senão você vai ter uma descarga de informação e você não vai saber o que fazer com ela. Então, quando você adota uma metodologia, e eu sempre digo que a melhor metodologia para o pequeno empresário é o Sebrae, são as metodologias que estão no Sebrae, são as ferramentas que eles disponibilizam, é a forma que você tem para ter um caminho para seguir, e você ir seguindo passo a passo ali, né? E não querer tudo de uma única vez, né? Vai seguindo passo a passo, devagarzinho, para você ir executando. Sim. Porque a gente também sofre de um problema que na América Latina inteira, que é a ansiedade por querer fazer tudo de uma única vez. E uma obesidade de informações que a gente recebe o tempo todo, é o que você trouxe, né? E não tem um direcionamento do caminho a seguir. Do caminho. Você tem um caminho, mas qual que é o direcionamento desse caminho? Desse caminho. E hoje a sua empresa, ela traz esse direcionamento com uma metodologia formada? Com uma metodologia formada. Então, seja eu atuando como consultor, ou seja eu atuando como gerente, né, no meu caso, eu sempre adoto uma metodologia, eu sempre questiono, né, para onde você quer seguir? Qual é o caminho, né? Porque a alta gestão, ela traz isso. Sim. Qual é o caminho que você quer seguir? Né? Ou mesmo o empresário, qual é o caminho que você quer seguir? Né? Porque senão qualquer caminho vale, né? Vale. E aí, eu acho que quando você tem esse direcionamento, você consegue se posicionar melhor. E aí você caminha até de forma mais segura dentro deste planejamento. Por isso que a execução era tão difícil. Quando se trata, né, do planejamento, como você disse, né, dentro dos 3 mundos, aí, do iniciante, o pequeno, o microempreendedor e do grande,
Existe uma ferramenta que seria essa ferramenta mãe que todo mundo poderia utilizar e que nortearia esse empresário, micro ou pequeno, para caminhar aí? Hoje você tem várias ferramentas, né? Eu costumo sempre dizer que dentro das ferramentas do Sebrae tem os primeiros passos para o sucesso. Lá dentro desse site você vai identificar onde você vai acompanhando passo a passo a construção do seu negócio. Antigamente eles tinham, acho que chamado caderno de negócio, que era um Excel, que você ia preenchendo várias abas para você ir acompanhando e se nortear por lá. Eu sempre costumo dizer que qualquer empresa, independente do tamanho, poderia entrar lá nesse site e pegar essas ferramentas, que esses primeiros passos para o sucesso, ele vai te demonstrar como você descreve o seu negócio. Depois que você faz a descrição do seu negócio, você vai para o estudo de mercado, né? Então ele vai acompanhando e vai abrindo para você, porque essas outras ferramentas, 5W, 2Hs, essas outras ferramentas mais avançadas, né? O 5Ws é em inglês, inclusive, e o método como ele é traduzido para cá, ele não é um método tão correto da maneira como é aplicado lá, porque ele tem uma finalidade mais de processo e controle do que de planejamento efetivamente. Né? Então, os 5W2Hs, 5Ws2Hs, eles foram aplicados, né, lá nos Estados Unidos existe o seguinte, a auditoria do Entity Level, que é a auditoria do nível mais alto da entidade. Então, como é que a alta administração ela está se comunicando com todos os planejamentos, com todo o processo de RH dela, de maneira que ela garanta a continuidade, a perpetuidade do negócio, né? Por conta dos problemas que houveram lá em 98, salvo engano, com a falência de algumas grandes corporações em Nova York, que resultou na queda da Bolsa de Valores e tal. Então, são processos muito pesados para quem está nesse início, ou para quem, mesmo grande, ainda não aplicou. Se você vai para as ferramentas que o Sebrae desenvolve hoje, são ferramentas gratuitas, que você tem todo o passo a passo, vídeos, e que elas foram desenvolvidas com estudo de várias empresas, de vários pequenos e médios comerciantes, industriais e prestadores de serviço, e eles prepararam ferramentas que te possibilitam ter o sucesso no negócio. Então eu acredito que são estudos de casos, e-books, entre outras ferramentas que o próprio Excel te dá. Desde a formação do preço do custo até a formação do preço de venda. Então, eu acredito que nós podemos, de forma simples, né, encontrar o caminho. Tanto que, por conta do medo, né, vocês vão escutar muito que os americanos eles são by the book. Quer dizer que são muito dos livros, né, pelo livro. Se não tiver no livro, ele não faz. Né? E, de fato, ele era assim, por conta da lei SOX, né, Sarbanes-Oxley, que tem nos Estados Unidos, por conta que muitas empresas faliram, porque eles funcionavam de forma desregrada, e como tinha muito incentivo, muitas empresas cresceram e, ao mesmo tempo, entrou na bolha e faliu. Sim. E aí foram criando várias leis, vários books que norteavam esses empresários. Isso foi ficando tão pesado, que começou a ficar muito caro nos Estados Unidos. E aí, desde 2010, eles vêm com uma nova visão, que é o Smart Simplicity, que é pensamento simples. Então, qual é a forma mais simples que você tem de planejar um negócio? Eu acho que essa é a grande dica. Então, porque as grandes empresas, inclusive, têm se voltado para isso. Elas têm crescido tanto que tem que se tornar tão burocrático para que elas atuem no mercado, e você, por exemplo, que está na ponta com vendas, deve sentir muito isso. Né? Quem vende sente muito Sim. isso. O cara que está ali na frente, que tem que atender o cliente, que tem que garantir não perder esse cliente, não perder essa venda. Garantir o sim pro cliente, isso né? mesmo, o sim pro cliente, ele é impactado pela burocracia, pela complexidade que o tamanho da empresa traz.
Então, as empresas têm buscado, voltado a um passo atrás e falando assim, ó, ok, eu vou ter processos e vou ter controles, mas eu preciso ser simples. A simplicidade, hoje em dia, é a alma do negócio. E parece que não, mas as pessoas elas têm identificado, né, têm trazido à tona no dia a dia, na carreira, os conselhos do pai e da mãe, né? Que falava assim, menino, seja humilde. Né? Porque as pessoas, elas durante muito tempo resgatando, né? Isso, seja humilde. E na linguagem de hoje em dia menino, seja simples. Vamos ser simples na forma de descrever o negócio. Mas só que vamos ser sérios. Né? Eu te falar, simples, mas não perdendo a essência do negócio. Do negócio. Da grandiosidade do negócio. Isso mesmo. Eu acho que essa é a grande sacada. Né? É buscar ser simples, mas sério. Né? Eu vou ser simples na forma como hoje em dia eu tenho uma ferramenta para poder estudar inglês. É o Reels. Como eu gosto muito de Instagram, gosto de ficar por lá, eu vou repassando tudo que eu vejo em inglês. Eu coloco lá assim, ó, English Reels. Aí eu vejo todos os Reels em inglês. É uma forma simples, porque é coisa ali de 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto no máximo. Repasso, aí ali eu já aprendo uma série de palavras. Aí ali eu treino o listen e o reading. Então, eu treino isso por lá. É uma forma simples de aprender inglês, mas eu tenho uma forma mais completa, mais concisa, porque eu pago uma escola e tal. Sim. Mas existem formas fáceis de você aprender e aplicar o dia a dia. Mas, sobretudo, execute. Porque não adianta planejar se você não vai executar. Né? O Sebrae traz uma explicação que eu gosto muito, que é: descreva o negócio, estude o mercado e os concorrentes. Não deixe de olhar para os seus concorrentes. E pode copiar, sem medo de ser feliz. Pode copiar. Entendeu? Copie mesmo. Vai lá e olhe como é que funciona aquele negócio. Eu quero copiar e copia. Aquilo que está bem feito, copia. Mas lá nos pontos de atenção, coloca tudo que você identificou de atenção e coloca o motivo dessa atenção. E busque ali o seu diferencial. Então, o seu diferencial vai estar na forma que você estudou o mercado, como ele funciona e no respeito que você teve pelo seu concorrente. O seu concorrente é o seu melhor amigo dentro do planejamento empresarial. Então, o que ele está fazendo de diferente? E o que ele está fazendo de diferente não pode ser preço. Porque nós temos que tomar cuidado. Porque hoje o preço não é uma vantagem competitiva. Não é só uma vantagem, só a vantagem competitiva. Porque para chegar naquele preço, o que ele fez? O que esse concorrente fez? Será que ele paga o aluguel certinho? Será que ele paga os funcionários certinho? Será que ele... Como é que está o mercado? Será que ele atende as pessoas com qualidade? Será que os produtos têm qualidade? Entendeu? Então, hoje, você vê aí um monte de loja de eletrônicos. Tá bom, tem qualidade no que é vendido? Tem respeito para o cliente na troca, no atendimento? Então, eu acredito que existem outras, além do preço, existem outras modalidades que nós temos que avaliar, né? Outros pontos importantes. Que aí sim seria uma grande vantagem competitiva. Isso não só mesmo. O preço pelo preço. Isso mesmo. E quando você traz nesse panorama mais simplista, né, pegando inclusive o Smart Simplicity. Smart Simplicity, isso. Que você trouxe, né? Quais seriam ali os 3 pilares dessa simplicidade? Eu costumo dizer que nós temos aí os 3 P's, né? Eu vou lembrá-los aqui, porque eu sempre esqueço. Dentro da execução, né, do planejamento, sobretudo da execução, você tem 3 P's que eles são muito importantes dentro dessa execução, que é... Cadê aqui? Um minutinho. Cadê? Pequeno, possível e progressivo.
né? Eu acho que é esse que é o grande, é a grande sacada. É assim, você tem o planejamento empresarial, né? Você pega esse planejamento empresarial e quebra ele em vários planos de ação. Esses planos de ação, né? Eles precisam ser, como eu falei, os 3 P's, né? Pequeno, pequeno, possível e progressivo. Então, se você quebra ele em pequenos planos de ação, você reduz o capital que você precisa aplicar e você aumenta a chance de retorno, que é isso que a gente precisa entender. Você reduz o capital E aumenta as chances de ter de retorno. retorno. Isso mesmo. Porque você imagina, eu resolvo abrir, quero abrir uma loja. Aí eu vou vender nessa loja todo tipo de estilo de roupa, formato, jeito. Se eu segrego se eu segrego esses tipos, essas categorias de produtos que eu vou vender, eu consigo em um primeiro momento investir um valor menor, entender como é que vai funcionar o mercado, entender como é que vai ser a receptividade desses produtos no mercado e ter maior chance de retorno. Né? Então, nasce aí, por exemplo, o marketing multinível. Né? Por que o marketing multinível ele surge? Né? Ele surge com a ideia de você ter pequenos valores investidos em um determinado produto e obter maiores chances de retorno. Qual é o problema? É que a forma como isso foi construído, ela não é legalmente aceita e ela, inclusive, é uma forma que ela é tendenciosa a ludibriar os brasileiros. Sim. Né? Mas se você vai em outros países, né, nos Estados Unidos, no Canadá, o marketing multinível ele funciona e ele funciona bem porque existem regras claras de como ele deve ser feito. Né? Mas só que quando chega aqui no Brasil, ou mesmo na Índia, né, na Índia passa-se muito por coisas similares ao que passa no Brasil, inclusive a carga tributária. Né? Nos países onde você tem pouco conhecimento, pouco estudo, mas as pessoas querem ter grandes ganhos, ambiciosas ao extremo, né? Porque ambição sem estudo, né? Sem dedicação, sem análise, sem planejamento, é só um sentimento ruim. Sim. Né? Agora, se você faz toda uma análise para você fazer isso, aí essa ambição ela é positiva, ela é saudável. E aí, o que se observava, né, dentro do marketing multinível? Que a ideia era possibilitar você trabalhar, ter um próprio negócio. Né? Porém, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: eu vou comprar o meu produto, eu vou ter que ir buscar este produto, eu vou ter que despender tempo, dinheiro de locomoção para levar esse produto aos meus clientes. E não só para as pessoas que estão ali à minha volta, mas para todos os clientes. Eu tenho que ter um planejamento para eu ir lá na Rinode comprar uma gama de produtos e sair por aí com uma mochila nas costas para poder vender esses produtos. Né? No passado, existiam pessoas que conseguiam construir com aquele doutorzinho, não sei se você se lembra. Sim. Conseguiu construir uma família, casa, porque eles tinham uma forma de fazer isso. Né? As donas de casa, elas enquanto os filhos eram pequenos, elas passavam a vender Avon, Natura, e tem mães que formaram filhos fazendo isso. Uhum. Por quê? Porque elas faziam isso de forma gradativa, né? Ali em pequenas porções, próximo de forma organizada, próximo de onde ela conseguia vender e cobrar. Uhum. Mas à medida que a gente conseguiu expandir isso, criar lojas online, montar na própria casa um centro de atendimento. Os multicanais, né? Isso mesmo, os multicanais de atendimento, né? Isso abriu abriu possibilidades, né? Isso estendeu as possibilidades, mas também aumentou a chance e o risco de você falir. De erros, sim. De erros.
E esses erros é que faz com que o retorno não chegue. Por isso que você precisa ter um planejamento, que você deve quebrar em ações, definindo quem, como, quando, né? Quanto para verificar as suas chances de retorno. E aí, tudo isso coopera para que você tenha sucesso. Né? Então, acho que essa a grande visão do planejamento empresarial. E aí, percebe-se que tudo que nós falamos aqui, a gente pode falar com um grande empresário e é algo muito similar. Sim, né? Sim. E com um ponto, né? A carga tributária do grande empresário ela é muito maior do que a do pequeno empresário. Aí você percebe que não é só o preço. Empreender no Brasil, todo mundo fala assim, empreender no Brasil não é fácil. Né? Justamente por conta da carga tributária. Da carga tributária e da complexidade. De tudo, né? E aí, mais ainda, a coisa do planejamento. Porque você está trazendo aqui hoje a questão do planejamento e do cuidado na execução do planejamento, que é a parte principal. Porque tudo desenhado, escrito é muito bonito, mas a execução ela precisa ocorrer de forma tranquila, de forma leve, mas ela precisa ser executada. E é onde que eu vejo, olhando inclusive pessoas que se perderam, que faliram, que começaram um negócio em pouco tempo e se fecharam, justamente, primeiro, porque não tinha um plano, e mesmo as que tinham um plano não conseguiram executar. Não conseguiram executar. E essa falha da execução vem de onde? Justamente pelo fato de você não ter estudado esse processo na execução. Então, assim, ó, você até planeja, aí você começa a executar, e aí você no meio do caminho, como não teve foco, né, como você não teve determinação e foco, você se perde. Sim. Aí você se perde. É como a pessoa que ela começa a academia a vida inteira e não dá continuidade. Ela não é progressiva. Né? Porque você precisa ser consistente na execução. Né? Então ela se perde no meio do caminho, começa a querer fazer um monte de coisas, e aí quer fazer uma coisa, quer fazer outra, e aí começa com uma marca e de repente começa a querer olhar para o multimarcas e começa a se perder no meio do caminho. E aí essa falta de foco, né, é o grande ponto. Né? Tem um rapper brasileiro que até participou de um programa, acho que é do BBB, que ele fala assim, foco, força e fé, uma coisa assim, algo nesse sentido, né? Fé, força e foco, não me recordo muito bem, mas ele traduz exatamente na vida pessoal o que você precisa levar para a vida profissional, né? E eu costumo dizer que os empresários, eles são candidatos a empresários, né? Eu acho que temos que ter em mente, você em uma empresa admitiria ter um gestor que não conhece o que está te falando, que não conhece o que está sendo executado, que não sabe fazer? Você já viu um empresário contratar um diretor que ele não tem experiência, não tem expertise no que faz? Não. Então, por que cargas d'água você acha que você pode simplesmente ir lá, pedir as contas do emprego onde você trabalha ou fazer de tudo para ser mandado embora, né? Como no Brasil é muito comum isso, né? Eu vou fazer de tudo até ser mandado embora. Essa é a pior idiotice que existe, né? Porque aí você ainda por cima sai de lá e ninguém nunca vai te indicar para lugar nenhum, para lugar algum. E aí você sai de lá para empreender. Tá bom, mas você vai fazer isso como? Como, né? Quais são as habilidades que você tem para poder fazer isso? Habilidades técnicas e comportamentais. Porque nós não podemos deixar de observar isso. Que você precisa ter técnica e comportamento. Se você tiver um e não o outro, você também se perde no meio do caminho. E, sobretudo, tenha foco no seu planejamento. E entenda uma coisa, existe um ponto que também o Sebrae traz, que é aprendizado estratégico. O que você tirou de lição dos seus erros? Porque é fato que nós podemos errar. É fato que você vai errar no meio do caminho.
E o sucesso ele é construído com mais erros do que acertos. Sim. Isso é um fato. Mas qual é a experiência que você tirou disso? Eu tinha uma série de ações planejadas, eu realizei essas ações planejadas, teve sucesso em algumas, outras não. As que tiveram sucesso, eu utilizo como benchmark para aplicar nas próximas ações que eu vou ter. Ou para aplicar sobre aquelas que deram erradas. E as que deram erradas, quais são as experiências que eu tirei dali? Quais são os aprendizados? Quais são os aprendizados que eu tirei dali? Então, o planejamento, ele nasce e ele nasce, o meio é a execução e depois é o que a gente tira de experiência para planejar os próximos passos. Você planeja quando vai abrir, você planeja durante a abertura do seu negócio, durante a evolução do seu negócio, e você continua planejando para garantir a continuidade desse negócio, a perpetuidade. Não importa o tamanho que a empresa é, ela vai ter que continuar planejando sempre o ano seguinte e os próximos 5 anos. Planejamentos para 5 anos são planejamentos de médio prazo. Planejamentos de 1 ano são planejamentos de curto prazo. Planejamentos a cada mês, a cada trimestre, são planejamentos de curtíssimo prazo. E aí você vai quebrando esses planejamentos, aí você vai executando para garantir que você consiga olhar no espaço muito tempo e você recalcular a rota. Eu ia te perguntar isso, Glauberto, falando de planejamento empresarial. Eu abri meu negócio, estou ali no processo de execução daquele plano. Estou concluindo ele. Quando a gente olha para o planejamento empresarial estratégico, esse plano, porque um tempo atrás, voltando lá atrás, até eu também sou contadora, eu fiz contábeis, o planejamento estratégico ele era de 5 anos. A gente baseava, né, um plano para os próximos 5 anos. Hoje, pensando na celeridade de todos os negócios, de tudo que está acontecendo no mundo, da volatilidade, de tudo muito rápido, qual que seria o tempo para o próximo plano acontecer também? Ou depende da complexidade do negócio? Depende da complexidade do negócio. Você ainda precisa ter um plano de 5 anos. Esse plano de 5 anos, ele vai nortear aonde eu quero estar daqui 5 anos. Certo. Então, quando você está estudando, né, daqui 4 anos eu quero terminar a minha faculdade. Beleza. No primeiro ano de faculdade, o que eu devo, quais são as matérias que eu vou ter e de que forma eu vou aplicar isso na minha vida para ter uma evolução? No 2º ano, no 3º ano e assim por diante. E idem acontece com a sua empresa. Então, você sempre vai planejar para 5 anos. Porém, você vai quebrar isso em anos e depois quebrar isso em meses, bimestres, trimestres, de maneira que você consiga avaliar e falar o seguinte: o que eu estou planejando está dando certo? Eu preciso dar uma recalcular a rota aqui, porque o planejamento ele é dinâmico, ele não é estático. Você pode ir lá e falar assim, ok, vou dar uma tempestade de chuva. Ele não é engessado. Mas olhando aí, vamos pensar em 2020. Eu tinha um plano e veio a pandemia. Eu tinha um plano para o ano de 2020 ou para os próximos, no primeiro semestre de 2020 veio pandemia, que foi o caos total a nível mundial. E aí recalcular a rota foi necessário para todo mundo. Para todo mundo. E nesse recalcular a rota, você viu quantos negócios tiveram oportunidade de sair do papel? Sim. Porque nós temos que separar ideia de oportunidade de negócio. Eu tenho uma ideia, mas eu ainda não tenho uma oportunidade de negócio. Então, eu tive uma ideia, mas ela está ali no papel. Eu não a executei ainda. Para eu transformar a ideia em uma oportunidade de negócio, eu preciso fazer o quê? Estudar, planejar, entendeu? Pensar em quais são os recursos que eu preciso ter, o que eu preciso fazer para investir. Eu acho que esse é o ponto. Então, as pessoas hoje em dia, elas têm uma ideia e saem desembestadas fazendo. Tá bom, mas e aí?
Isso é realmente uma oportunidade de negócio? Entendeu? Nós estamos em Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, nós sabemos que é uma cidade mais tradicional. Né? É uma cidade mais tradicional, onde o comércio funciona de forma tradicional, onde você ainda tem aquelas pessoas, por exemplo, que vai até os interiores, levando cesta para poder vender nas casas. Mas só que aí agora eles estão começando a ficar atentos e falar assim, poxa, esse pacote de arroz que custa R$13 na cidade está me chegando aqui a 26. Tá ficando pesado. Eu acho que eu vou ter a cidade. Aí o que esses caras precisam pensar? Poxa, ao invés de eu ir lá e levar a cesta lá, e se eu tiver um transporte para ir lá e buscá-los e trazer para cá? Eu vou conseguir ganhar da mesma forma. Mas eu preciso repensar, eu preciso recalcular essa rota no meio do caminho. Entendeu? E se eu construir, porque nós estamos começando a ter nas roças internet, todos estão conectados. E se eu criar um app que ele pode pedir tudo que ele precisa, eu vou até o mercado com a minha equipe, compro tudo e transporto e levo até lá. Ele vai saber exatamente quanto ele pagou e qual é o valor do meu serviço. Eu vou atingir muito mais pessoas. Então, as ideias elas vão surgindo à medida que as dificuldades vão chegando. E é isso. Eu acho que também estar atento ao que está acontecendo no mundo também nos faz enxergar o nosso planejamento e falar, opa, pera lá. Aqui tem uma possibilidade, aqui tem uma possibilidade. Oportunidade. Ou tem um risco. Ou eu vou me deparar com uma ribanceira e eu preciso tomar cuidado com ela. Né? Eu acho que esse é o grande, essa é a grande dica, né? Quem planeja tem tempo, inclusive, para mudar a rota, né? Se você está dirigindo, você está sempre olhando quem está vindo dos lados, quem está vindo atrás, mas eu também tenho que olhar quem está vindo lá na frente. Mas eu só tenho que olhar esse veículo? Não, eu deveria estar olhando sempre um pouquinho mais à frente, porque se o lá na frente dá uma freada brusca, o outro também, por consequência... Para recalcular. Para recalcular. Então, as pessoas elas precisam pensar nisso. Muito bom. Uma aula e tanto, hein, pessoal, sobre planejamento empresarial. Algumas perguntas, Glauberto, para você enquanto contador. Qual que é a parte mais difícil de ser um contador? Ter que explicar para o empresário, eu acredito que encerrar uma empresa, né? Eu acho que essa é a parte mais complicada que nós temos quando a gente vê. Eu tenho uma cliente, o nome dela é Vânia, e eu posso falar isso porque hoje em dia ela é minha amiga e não é mais um segredo, eu falo isso sempre nas minhas aulas. Ela é a mulher que eu mais vi falir e levantar de novo. Ela já teve empresas assim que ela faturava milhões, aí caiu. Aí fui lá, reconstruiu tudo de novo, fui para cima. Aí ela tinha uma indústria, aí depois ela foi lá e teve uma distribuidora. Aí faliu. Aí depois ela teve uma empresa de transporte, faliu. E aí agora voltou com a indústria de novo. E aí eu falo para ela assim, cara, você é muito determinada, porque se a outra pessoa já teria entrado em depressão, já teria sair de onde você saiu e vir enxugando, aí ela falou assim, Glauberto, eu não tenho medo. E esse que é o grande ponto. Mas eu acho que a parte mais difícil para o contador é olhar e ver e falar assim, ó, cara, qual é o momento de ligar para esse cara e falar assim, amigão, acabou, para por aí porque porque eu já fiz isso. Eu já peguei o telefone e liguei e falei assim, olha, você parou de pagar fornecedores, dá para observar por aqui, você parou de pagar os impostos, e agora, cara, você parou de pagar INSS e FGTS. Assim, você vai criar um passivo que ele vai se tornar impagável. Aí tem um ditado que diz, o brasileiro não desiste nunca. Né? Muitas vezes, desistir também é estratégico. Desistir também faz parte de empreender. Né? De empreender. Desistir também faz parte de empreender, né? E eu acredito uma coisa que eu cobro muito dos contadores poxa,
fala para o cara que não é possível fazer. O não também é uma venda do nosso serviço. Sim. Então, para o cara e fala assim, não, amigão, não faça isso não. Faça as contas com ele lá e fala para ele voltar a aplicar o dinheiro na XP ou em qualquer outra aplicação que tem por aí, que vai render para ele 10% ao ano e que aquele sonho dele lá, assim, absurdo, não vai acontecer. E se você pudesse dar um conselho para quem quer estar na sua área, para quem quer trabalhar na área contábil, na área fiscal, qual seria esse conselho? Ame o que faz. Eu acho que para qualquer área, você tem que descobrir. Eu não fui alguém, eu não fui uma pessoa que identifiquei em mim a profissão contábil desde pequeno, ou que identifiquei, ou que entendi que aquela era a minha carreira desde muito novo, porque eu tive influência de alguém, porque eu não tive influência de ninguém, eu não sabia, eu não conhecia nada de contabilidade, eu nem sabia o que era contabilidade, mas quando eu entendi que aquela profissão poderia transformar a minha vida, eu passei a amá-la. Eu acredito que você tem que pensar nas suas condições e fazer o melhor que você pode com as condições que você tem hoje. E aí, você vai lá e fala o seguinte, cara, essa é a profissão que vai transformar a minha vida, então eu vou amá-la e vou me dedicá-la. E vou me dedicar para ela, né, de uma forma muito verdadeira. Porque aí você vai conseguir ter sucesso independente da área que você estiver. Muito bom. O que te motiva, Glauberto? Ah, minha filha. Hoje em dia, minha filha. Não tem o que falar, assim. Todas as vezes que eu penso em fazer qualquer coisa, eu penso nela. Né? Em cada ação que eu vou tomar, eu penso nela. Hoje em dia. Mas antes, o que me motivava era dar a volta por cima. Né? Eu costumo falar para as pessoas, a gente tem que querer isso. Isso é uma ambição positiva. Eu acredito também. Uma ambição saudável. Uma ambição saudável. Né? Você olhar e falar assim, ó, eu vou dar a volta por cima. Né? Eu vou superar. Porque se eu ficar olhando para os problemas ou para as vezes, para as chances que eu tenho de insucesso, eu não vou superar as expectativas. Quando é que você é mais produtivo? No decorrer do dia, qual que é o momento que você é mais produtivo? Ao final do dia. Sério? Ao final do dia. Ao longo do dia eu vou participando de várias reuniões, eu vou atendendo telefonemas e tal, e depois aí eu consolido tudo, e aí eu começo a estudar, e aí eu começo a ler e tal, e aí, ou então quando eu estou lendo, bem no final, que eu fui pra academia, malhei, aí eu penso em tudo que eu tenho que fazer, em tudo que eu preciso falar e repassar, e todas as reuniões que eu tenho que fazer. Quem você contrataria e quem você não contrataria? Quem faria parte do seu time e quem não faria parte do seu time? Essa é uma pergunta muito difícil para mim, de quem eu não contrataria, porque eu acredito muito no ser humano e na evolução dele, desde que ele queira. Né? Eu acho que eu avalio cada perfil à medida da necessidade que a empresa ou eu tenho. Né? Então, eu busco os profissionais que consiga corresponder àquelas competências que a gente descreveu para determinado cargo, determinada posição, né? Mas eu acredito que, para mim, o grande diferencial é a querência, né? O quanto você quer estar ali. Eu acho que esse é o grande diferencial dos profissionais hoje em dia. O quanto você quer fazer isso. O quanto você quer fazer esse sucesso. Porque uma das dicas do planejamento é que os profissionais, os amigos, a família, as pessoas que estão à sua volta, acredite no seu sucesso. Porque se as pessoas elas não estiverem comungando da sua trajetória, da sua vontade, do seu sonho, elas atrapalham você. Então, se elas não acreditam elas te atrasam, né? Se elas não acreditam no seu sucesso, elas retardam ele. Então, busque pessoas que queiram estar com você, que queira viver a sua loucura, né? Eu falo isso direto pro meu time. Eu falo assim, o bom é que eu encontro pessoas no meio do caminho que queira viver a minha loucura.
né? E se elas não quiserem viver a minha loucura, eu costumo dizer o seguinte: olha, eu estou dentro de um barco com foco em chegar do outro lado. Quem não quiser remar comigo, eu coloco na água e deixo a Iemanjá levar. Aí ela leva embora e aí sai do caminho, entendeu? Porque aí vai embora, porque aí nem eu atrapalho o caminho dela e nem ela o meu. Sim. Ela segue a vida. Cada um se vira. Cada um se vira. Mas eu tenho muito foco aonde eu quero chegar. Muito bom. E as pessoas têm que estar junto. E as pessoas têm que estar junto. Essa é a pessoa que eu contrato. E a pessoa que eu não contrato é justamente aquela que pesa, né? Que pesa na minha canoa. Que quando eu vou remar, eu sinto meus braços doerem para eu chegar do outro lado. Então, quanto mais pesado eu sentir que aquela pessoa está ali, pesando as minhas vontades, os meus sonhos, eu elimino. Fala pra gente um perrengue do mundo corporativo, mas um perrengue engraçado que você passou nesse tempo aí de caminhada aí da sua carreira profissional. Nossa, eu acho que eu já fiz auditoria em uma empresa que era a Bombril. E eu era auditor, e todo auditor, vocês vão perceber que o auditor, ele, principalmente no frio, ele usa lá aquelas, né, sempre social. Eu usava muito camisa gola alta, eu não lembro agora, eu não lembro o nome de um estilo de camisa que tinha e tal. Chegou eu com a minha malinha arrastando, como dizia o meu antigo diretor, todo filho de vó, arrastando a minha malinha para ir em sentido o elevador. E aí eu vi que estava todo mundo parado perto do elevador, o elevador vazio, apenas com uma pessoa dentro. E ninguém entrou. Aí eu não entendi nada, mexendo no celular, porque eu estava indo ligar para uma pessoa, passei direto, entrei no elevador, bom dia. Aí o senhor que estava lá, bom dia. Falei, como vai, tudo bem? Falei, para qual andar que o senhor está indo? Ele falou assim, para o quarto. Eu falei, beleza, eu também estou indo para o quarto. Aí ele falou, de onde você é? Eu falei, da KPMG, da auditoria e tal. Fechei a porta, o elevador fechou a porta e subimos e tal, trocando ideia e tal. Ele, qual é o seu nome? Eu falei, Glauberto. Eu falei, o senhor, ele falou assim, Franklin. Aí eu falei, prazer, senhor Franklin e tal, nanã. Desci lá no quarto andar, fui para minha sala na diretoria. De repente, todo mundo correndo para minha sala, o diretor. Meu, você... sabe quem que era ele? Eu falei assim, não, é o CEO da empresa. Quando o CEO da empresa tá no elevador, só ele sobe. Eu falei, é? Eu falei, tá. Não sabia, não. Um perrengue chique. Não, junto do CEO. Porque a tradição da empresa era que quando ele entrasse no elevador, os demais funcionários não entravam. Esperava ele subir, o elevador voltar, para então eles irem para os seus respectivos andares. Aí, quando chega na reunião, aí eles ligaram para a sócia da KPMG para poder falar que eu entrei. Ela, Glauberto, pelo amor de Deus, você é toda atrapalhada. Eu falei assim, gente, eu nem sabia que existia uma regra, existia uma regra dessa. E aí eu poderia ter ficado com a minha língua dentro da boca, mas eu não sirvo para fazer isso, não. Aí eu cheguei na reunião para repassar os pontos. Aí ele pegou e falou assim, como isso acontece? Eu falei, da mesma forma que eles não entram no elevador com você. Então, eles poderiam entrar no elevador. Talvez se você tivesse uma comunicação mais soft com eles, né, mais próxima, talvez eles pudessem falar para você que você tem um problema. Mas eles não têm a oportunidade de entrar no mesmo elevador com você. Você sobe no elevador vazio. Ele falou assim, mas quem foi que colocou essa regra? Eu falei assim, eu não sei. Eu sei que eu entrei e foram lá chamar a atenção da minha sócia. Na frente de todo mundo? No fechamento da auditoria? No fechamento da auditoria, na mesa do auditor. Eu falei aqui pro senhor. E aí ele foi lá e chamou todo mundo e tentou entender aonde é que estavam aquelas regras, quem foi que colocou aquelas regras, aonde estavam essas regras. Nem ele próprio sabia. Nem ele próprio sabia. Né? Então, acho que esse foi um dos perrengues assim, que eu passei, que foi o mais engraçado, assim, porque todo mundo falou assim, pai, passa o Glauberto todo com a mochilinha arrastando. E bater papo, né? Tá certo. Porque para mim era uma pessoa como outra qualquer, e eu acredito que isso é ser simples, né? Sim. E isso é você entender que não existe ninguém melhor do que ninguém, não importa qual a posição. Eu acho que
essa é uma das coisas que eu mais admiro nos nossos empregadores, que eu de verdade vejo como um diferencial deles. O que não está escrito no seu currículo? Que eu sei dançar. E sabe mesmo? Porque eu gosto de dançar. Eu acho que não é nem que eu sei dançar, eu não tenho vergonha, né? Acho que isso não está escrito no meu currículo. Ou que algum dia eu fiz teatro. Isso são coisas que não estão no meu currículo. Mas que eu deixo muito claro para as pessoas que essa minha facilidade em me comunicar, em me posicionar, ela nasce do teatro. Ela nasce do teatro. Eu acho que é a grande herança que eu trouxe dessa época do teatro, de escrever, né? Eu sou poeta, então eu escrevo muito. Eu tenho um blogger de poesias e tal, então até eu me casar com a minha ex-esposa, eu a conquistei de tanto mandar carta para ela, acho que ela cansou de... Que legal. Ela cansou de ler e falou assim, tá bom, tá bom. Vamos casar logo? Vamos casar logo. Fala pra gente onde as pessoas te encontram, nas redes sociais. Eu tô como Glauberto Reis nas redes sociais. Lá também tem os 2 Instagrams da Smart Contabilidade Brasil, que é onde as pessoas costumeiramente vão ver ali eu falar um pouco de negócio, publicar bastante sobre o que está acontecendo no mercado. Então, hoje, o meu escritório ele atua nos 3 nichos de mercados, né? Tanto comércio quanto indústria e serviço. Nós temos as três modalidades, né? Então, a gente busca, com as experiências que a gente tem nesses clientes e em outros clientes, fazer um benchmark e criar conhecimento, né? Acho que quando eu sempre busco e volto a reforçar que eu busco sempre no Sebrae uma forma simples de levar conhecimento aos meus clientes. Então, porque nem sempre os meus clientes vão atrás de mim porque ele quer uma redução da carga tributária. Às vezes ele quer saber como é que ele forma direito o preço, né? E aí, como é que ele faz isso? Né? Existem planilhas, existe um formato, pode até existir, mas eu sempre falo para ele o seguinte, você tem que conhecer o seu mercado para você fazer isso. Então, as redes sociais eu utilizo muito com esse viés, além de utilizar como uma forma de me motivar e demonstrar como eu vim em um processo de transformação de saúde, né? Que é o que eu tenho feito. Que é o que eu tenho feito. E o seu blog? Fala aí. O meu blog hoje em dia eu quase nem escrevo. Hoje em dia eu não faço mais nada assim com ele. Ele só traz os poemas e poesias que eu escrevi do passado, e aí eu mantenho tudo lá para não precisar de eu ter isso em outro local. Mas hoje em dia eu só escrevo textos técnicos, então já não é mais uma prerrogativa. Você falou da leitura, né, que você está com a leitura mais técnica, mas teve algum livro dos últimos tempos agora que você leu, que talvez não fosse tão técnico, mas que seria importante para o empresário ler também? O empresário ler também... Deixa eu pensar aqui. É que eu vou pensar é que eu tenho lido muitos livros em inglês, então Ansiedade do Augusto Cury foi um livro que marcou bastante a minha transformação. Acho que o Augusto Cury ele traz uma leitura, né, mais da pessoa, né, uma autoajuda um pouco. As pessoas elas costumam dizer o seguinte: eu não vou ler livro de autoajuda porque é um cara falando para mim, escrevendo que o que minha mãe me fala, o meu pai me falaria. O ponto é esse, né? Sua mãe te falou, seu pai falou, mas você não seguiu, né? Quem sabe se você lê um outro olhar, de uma outra forma, de terceiro, isso pode não funcionar. E lembre-se que sempre busque entender qual é a procedência, a formação deste profissional. Né? A gente vê no mercado muito coach que não tem formação técnica nenhuma, porque quando eu busco leituras para o meu comportamento, eu busco leituras como Augusto Cury, como Rinaldo Hipólito,
Tem um livro chamado O Corpo Fala, que eu não lembro agora quem é o escritor, mas eu também li ele bastante. Para eu tomar cuidado em parar, olhar para você, para explicar o que eu estou dizendo e às vezes sentar e tentar me posicionar de uma forma que você consiga me acolher naquilo que eu quero dizer, né? A Márcia Magalhães, ela tem muito disso, né? A forma como ela te olha e a forma como ela se senta, ela te acolhe. O Leandro também. Outra grande influência para mim é o Mauro, né? O Mauro Faustino. Ele foi o meu vice-presidente na Score Group. Era uma empresa de marketing, uma empresa super criativa. Cara, eles assim são sensacionais assim em termos de criação. E ele era o VP de finanças, né? O vice-presidente de finanças. E como vice-presidente de finanças, você pensava assim, poxa, como que um cara que é vice-presidente de finanças vai atuar dentro de uma empresa de marketing? Imagina que eu cheguei lá de terno, gravata na minha primeira reunião com todos eles. Aí ele chegou de chinelo e bermuda e uma camiseta. Mas a seriedade com que ele falava dos números, que ele levantava e apresentava os resultados, que ele falava das falhas de controles, das falhas que eu identifiquei no meu primeiro e segundo mês trabalhando com eles, né? Porque a gente trabalhava já no sistema home office, transparecia uma segurança muito grande. E depois, no final do dia, todos eles desceram, tinha um lugar onde tinha um happy hour, ele chamou uma banda de pagode e ficamos todo mundo tomando cerveja e sambando até altas horas. Eles descobriram que eu sabia sambar e eu não precisei me esconder atrás do terno e da gravata. E aí, direto eles me chamavam para dançar samba rock. Todo lugar que ia ter samba, eles me chamavam porque eles gostavam de me ver de samba. Então, assim, eu acredito que as pessoas elas têm que parar de definir um padrão que define sucesso. Né? O que define sucesso é o quanto você se dedica para ele, né? O quanto você trabalha para isso. E eu acredito que eu trabalhei muito. E aqui, né, Café com Poli, Glauberto, o que não pode faltar no seu café? Seja no café da manhã ou no café da tarde? Planejamento do dia. Por incrível que pareça, eu sou um cara que eu planejo o meu dia. Tanto que eu tô tomando café em casa e eu mando mensagem pro meu time. E aí, quando eu tenho que fazer alguma reunião, eu chego lá e fico assim, pessoal, vamos tomar um café. E aí a gente chama para tomar um café e eu faço uma primeira reunião ali com os meus coordenadores, onde a gente troca ideias sobre o que é que a gente precisa fazer, o que é que tá ali de entregas que a gente precisa fazer. Eu acho que aí tá a leveza, né? A gente brinca, a gente sorri, então acho que o que não pode faltar no café é isso, tranquilidade, leveza para você levar o dia, que já vai ser pesado, né? Muito bom, reta final mesmo desse bate-papo maravilhoso com o Glauberto Reis, nosso gerente contábil fiscal da Farmácia Indiana, e um currículo super extenso que está no início aí da nossa conversa. E eu quero, Glauberto, que você deixe uma mensagem para a nossa audiência. Como eu falei para você, como eu falei aqui momentos antes, acho que toda ação ela é válida, todo plano de ação ele é válido, desde que você consiga quebrar essas ações e você consiga torná-la possível, torná-la progressiva e assim você conseguir construir de forma consistente uma vida, seja como candidato a empresário, ou seja, como candidato em qualquer empresa atuando como profissional. Então, acho que a grande dica, né, acho que desse podcast, acho que a gente, nessa troca de ideias aqui, de experiências, evolua, né, as suas ideias para uma oportunidade de negócio ou de trabalho, né? Então, assim, se você teve uma ideia, leva para o seu gestor, né? Talvez seja uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de evolução ali dentro. E a oportunidade de evoluir o local onde você trabalha, ou mesmo uma oportunidade de negócio, para você empreender, para você entregar mais resultados, para você tornar isso um diferencial. E não se esqueça, planejamento é sempre dinâmico, inclusive na sua vida pessoal.
E é um prazer para a gente receber você aqui, Galberto, no primeiro episódio da nossa segunda temporada, e eu tenho certeza que vai ser sucesso e vai tocar muitas vidas. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigada. Beijo.